Bom dia aos irmãos e amigos do programa Através da Bíblia. Eu convido você a acompanhar comigo Mateus, capítulo 24, versículos 25 e depois do 37 ao 44, diz assim a palavra do nosso Deus. Eis que vos tenho predito, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Nosso amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa fazer a obra no coração de todos aqueles que estão ouvindo, ó Deus, a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Meu amado ouvinte, o que será que Deus quer nos alertar em nos dizer, com essa palavra, vede que vos tenho predito? Ele quer nos recomendar, Ele quer nos alertar muito, Ele quer chamar a nossa atenção para que, se o fim chegar, ninguém poderá dizer que não sabia. Cada vez que você ouve o Evangelho, é um aviso de Deus para a sua vida, e isso você deve levar muito a sério. Nos dias de Noé, o erotismo imperava, e verdade é que hoje nós notamos o mesmo estado de coisas: divórcios, novos casamentos, prostituição, bebedeiras, homicídios, suicídios, desentendimento na família e vai por aí afora. Mas de Noé nós lemos que ele andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, ou seja, o motivo da integridade, da justiça de Noé era o seu andar com Deus. O mundo a cada dia caminha para o caos, mas cada um daqueles que conhece a Jesus Cristo como Salvador tem que fazer a diferença. Não é porque o fulano rouba que eu vou roubar também. Não é porque o camarada ali é desonesto que eu vou ser desonesto também. Não é porque alguém se vende que eu vou me vender por qualquer coisa. Deus espera de cada um de nós que nós sejamos suas testemunhas. A pergunta que eu faço é: como anda o teu andar com Deus? Possivelmente Noé deixou a sua profissão para construir a arca salvadora. E nos dias tenebrosos de hoje, nós também temos a arca da salvação, e a exemplo da arca de Noé, ela também tem uma porta que se chama Jesus. João capítulo 10, versículo 9, diz a palavra de Deus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Se você entrar por essa porta que se chama Jesus, você terá a paz interior a partir da sua decisão. Mas muito mais ainda, quando findar essa vida passageira, lá na eternidade, onde a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai entrar aqui nesta vida, por esta porta que se chama Jesus, e vai sair na eternidade para uma vida de gozo e paz. Na cruz do Calvário, meu amado ouvinte, Jesus Cristo se tornou a porta aberta. Ali se abriu a arca da salvação para você
e para mim. Acredito que já nos dias de Moisés, nos dias de Noé, melhor dizendo, havia os diferentes tipos de indivíduos. Por exemplo, havia pessoas ricas, ouviram a pregação, quem sabe até ficaram emocionados, mas isso me faz lembrar um diálogo de Jesus com um certo jovem que era muito rico. Em Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 20 diz: Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. E ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então vejam, meu amado ouvinte, que Jesus, aqui na conversa com esse jovem rico, ele fez no versículo 21, aqui um teste da avareza com esse jovem, e disse a ele que faltava uma coisa. Depois que ele amou esse jovem, ele disse que faltava apenas uma coisa na vida dele: ele vendeu o que tinha e distribuir entre os pobres. E infelizmente nós podemos notar aqui que o rapaz não passou nesse teste. Aí você pode estar se perguntando: então não podemos ser ricos? Sim, podemos, mas o dinheiro não pode tomar conta de você. O dinheiro não pode se tornar o seu Deus. O dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, se havia naquela geração ricos, havia também pobres, cansados do trabalho duro para sustentar suas famílias com dificuldade. Mas esses pobres daquela geração, será que foram salvos? Lucas capítulo 17 e versículo 27, a palavra de Deus diz que veio o dilúvio e destruiu a todos. Eu lembro, algum tempo atrás, evangelizando uma senhora, e eu perguntei a ela acerca da vida eterna, o que ela pensava acerca da salvação. E ela disse que depois de tudo que tinha sofrido nessa vida, não era possível que ela não tivesse direito à salvação. E então eu tive a oportunidade de falar àquela senhora que sofrimento não é o caminho da salvação, não é o caminho da vida eterna. Outro tipo de vida que havia naquela geração eram pessoas idosas. Hoje, quem chega a 100 anos, nós consideramos uma pessoa muito velha, se bem que a reportagem do Domingo Espetacular encontrou alguém aqui no Acre que tem 128 anos, e esse senhor pode ser o homem mais idoso do planeta Terra. Mas a palavra de Deus diz em Salmos 90, versículos 10, que o que passa dos 80 é enfado e canseira. Mas nos dias de Noé, meu amado, 100 anos, a vida estava apenas começando. A idade variava de 300 a 800 anos. E tem até casos de um homem por nome de Matusalém, que viveu 969 anos. Esse é o homem mais velho registrado na Bíblia. Mas eis uma realidade horrível. Naquela geração,
Nos dias de Noé, não se salvou nenhum idoso ou idosa. Havia também, naquela geração, jovens. Sempre se coloca muita esperança nos jovens. Dentro da igreja, eles são o futuro. Porém, nos dias de Noé, também não se salvou nenhum jovem. Lucas diz que o dilúvio veio e levou a todos. Naquela geração também havia religiosos. E eu convido a você que é religioso, se aproxime mais da televisão, aumente o volume, fique pertinho para ouvir o conselho que Deus tem para a sua vida. Quem vai dar o conselho sou eu, mas o conselho é de Deus. Não julgue o religioso que pode ser salvo, porque eu tenho minha religião, mas eles dizem, eu creio em Jesus. Mas seria isso o suficiente? Tiago capítulo 2, versículos 19, diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa que ajuda muita gente? Você é uma pessoa que não bebe, que não fuma? Eu lhe convido a escutar uma história em Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, tem um certo homem, um certo centurião, por nome de Cornélio, que a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, que dava muitas esmolas e continuamente orava ao Senhor. Era ou não uma excelente bagagem religiosa, mas ele não era um salvo. Foi necessário que o apóstolo Pedro fosse à casa dele e pregasse o evangelho da salvação, e ele então, junto com toda a sua família, se rendeu aos pés de Cristo como Salvador. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 7, versículo 12, que se o homem não se converter, o Senhor tem a sua espada afiada. Agora, eu convido você, religioso, se um dia você deseja ir morar no céu, caia aos pés de Cristo agora. Não se engane, depois que morrer não há mais possibilidade de salvação. Essa decisão tem que ser tomada em vida. E se você não aceitar agora, vai chegar um dia em que você vai ter que ir aos pés de Jesus Cristo, não mais para arrependimento, mas para receber o veredito. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 e versículos 41 é o que diz a palavra do Senhor. Os religiosos, nos dias de Noé, nenhum houve possibilidade de salvação, porque eram religiosos sim, mas não crentes em Jesus Cristo. O dilúvio destruiu a todos. Outra qualidade de vida que havia nos dias de Noé eram os que acreditavam que estavam fazendo uma boa coisa, até apoiaram, ajudaram a martelar, ajudaram a pintar e sei lá mais o que precisava para fazer uma arca que media 15 metros de altura, 25 de largura por 150 de comprimento. Uma arca que tinha 522 vagões e cabia em cada vagão cerca de 240 ovelhas. Era o Titanic da antiguidade e levou 120 anos para ser construído. Mas essas pessoas bem intencionadas, que chegaram mesmo a ajudar na construção da arca, foram salvas? Não foram. Você pode estar se perguntando, Deus não estaria sendo injusto? Afinal, essas pessoas até ajudaram? Ajudaram sim, mas esqueceram de fazer o principal. Não entraram na arca da salvação. Muita gente vai à igreja, ouve a mensagem, sabe que é a verdade, mas deixam de fazer o principal, aceitar a graça salvadora de Jesus Cristo. Havia também, naquela geração, pecadores despertados, que sob a pregação ficaram incomodados, gostariam de ser salvos, até se dirigiram para a arca, mas ouviram os escárnios, a gozação dos colegas, dos familiares, com o pé estavam dentro, mas recuaram. Sei de pessoas que vão à igreja e ouvem a pregação, o coração bate forte, mas não dão o passo decisivo, preferem se acovardar, ficar de bem com o mundo. Ouça o que diz Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Quanto, porém, aos covardes,
aos abomináveis, aos incrédulos, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a parte que lhe cabe é o fogo, é o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse local é terrível, meu amado ouvinte. E Apocalipse 20, versículo 14, diz que até o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Quando tudo estava pronto, Noé havia terminado a arca, o Senhor ainda deu mais uma oportunidade em capítulo 7 e versículo 4 de Gênesis, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todo ser vivente. Em outras palavras, Deus estava dizendo: diz a esse povo rebelde que ele ainda tem 7 dias, talvez se convertam algum. Posso imaginar, meu amado, Noé, ciente do que iria acontecer, pregando naqueles últimos dias, certamente com lágrimas, implorava, gritava, mas eles não perceberam, como não estão percebendo até agora, que se aproxima a volta de Jesus Cristo. Esgotou-se o tempo, Noé e sua família entraram na arca, a saber, 8 pessoas de uma geração inteira. Deixaram passar, até viram a porta fechando e deixaram passar indiferente a última oportunidade de serem salvos. Eu digo a você que está nos assistindo, não faça como aquela geração, não deixe passar indiferente essa oportunidade, aceita Jesus Cristo para o teu bem. Nos dias de hoje, Deus segura a porta para fechá-la, e o que Deus fecha, fica fechado definitivamente. Então aconteceu em Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12, as águas vieram, nunca havia chovido na terra. Então perceberam, deve ter sido daqui que Tomé copiou o veio para crer, quando ele ouviu dos apóstolos que tinham visto Jesus ressuscitado. Ele disse que se ele não visse com seus olhos e não colocasse a mão na chaga, ele não acreditaria. Esse povo aqui não percebeu até o dia em que começou a chover. Então perceberam, correram certamente e disseram a Noé: Noé, você tinha razão, nós acreditamos, queremos nos converter. Mas era tarde, porque a porta estava fechada, não por Noé, mas por Deus. Está em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Então eis aqui uma realidade horrível: ricos, pobres, jovens, velhos, religiosos, não religiosos, ficaram do lado de fora, foram perdidos para o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, onde a Bíblia diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca acaba. Mas eis a boa notícia para você. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Hebreus capítulo 10, versículo 37. A palavra de Deus diz: porque dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Não esquecer que para o Senhor 1000 anos é como o dia de ontem que passou, e um dia é como 1000 anos. Eu faço um apelo a você aqui, encerrando. Eu não sei quando Jesus virá, não arriscamos palpite, não há lugar na Bíblia para isso. O que nós sabemos é que é a única profecia que falta se cumprir da palavra de Deus. Não sei também quantos dias você tem, se tem 7 ou se tem mais dias, mas eu sei que você precisa salvar a sua alma. Não faça como nos dias de Noé, não deixe a incredulidade tomar conta de você e do seu coração. Faça uma decisão hoje mesmo. A porta ainda está aberta, mas pode se fechar a qualquer momento. Que Deus abençoe a você, sua família, e que o Espírito Santo faça a obra na tua vida, no nome de Jesus. Amém.